Fala, gente, olha, eu fiquei completamente chocado quando eu li o título desta matéria, aonde Caixão foi visto saindo do Palácio da Alvorada. Muitas pessoas falam, né? Vocês já ouviram falar aquela teoria da conspiração? Eles falam que o Lula já era, né? Diz que o Lula não existe mais. É um sósia dele que comanda o Brasil. Aliás, diz que ele tem vários sósias, né? Eu não acredito nisso. Eu acredito que o Lula continua sendo o velho, né, e malaco Lula de todos os tempos. Mas o Jornal da Cidade Online está trazendo uma reportagem falando de Caixão, não é? E eu quero trazer para você aqui aonde eles estão dizendo que sem dinheiro, nova medida de Lula sela caixão eleitoral. Ou seja, parlamentares estão dizendo aí a boca pequena que o Palácio do Alvorada está mais movimentado do que nunca. Tudo porque Lula estaria com muito medo do ministro Alexandre de Moraes, das suas afrontas, estaria inclusive passando mal, porque o Lula não admite ser mandado por ninguém. Essa é a verdade. Ele não admite ser mandado por ninguém, ele não suporta ninguém mandando nele, pelo contrário, nas pessoas que convivem com ele, diz que ele é um poço de arrogância, e esta matéria está dizendo que o assunto é sobre o Bolsa Família. O Bolsa Família nada mais é do que, na minha modesta opinião, o artifício perfeito do comunismo e da esquerda no mundo. Compra-se os pobres, dando recurso do governo, e ao mesmo tempo, todo benefício que é dado pelo governo não existe, por exemplo, incentivo de ninguém trabalhar, muito pelo contrário, as pessoas são proibidas de trabalhar, de arrumar um serviço, porque debaixo de ameaça do governo, se você começar a trabalhar, você perde o benefício. Então a intenção é manter as pessoas encostadas no governo, manter as pessoas dependentes do governo com uma miséria de uma ajuda de custo que não está dando para absolutamente nada, que as pessoas continuam miseráveis, não se pode trabalhar, como eu já disse, e isso nas campanhas eleitorais é muito explorado pelo governo, porque eles falam, olha lá, o fulano de tal vai cortar o Bolsa Família, o fulano de tal vai tirar o benefício do povo, porque se cortar o benefício do povo, o povo passa fome. Enquanto, na verdade, você não vê essa cambada, por exemplo, trabalhando nenhum tipo de incentivo ao empresariado, às pessoas serem empreendedoras, as pessoas quererem crescer de vida. Você não vê esse tipo de benefício do governo, por exemplo, dizendo para as pessoas, olha, nós daremos um limite de segurança para você, ainda que você estiver recebendo essa ajuda, a partir do momento que você consegue um emprego, passando o período de experiência, você for efetivado, nós faremos um convênio, inclusive com as empresas, olha que interessante que seria isso, com as empresas, de que se ela te der a oportunidade, ao empresário, nós vamos, por exemplo, autorizar o empresário pagar, né, para você exatamente o valor, não é, do que você recebe, menos, né? Eu achei essa ideia muito interessante. A gente comentava aqui em casa, por exemplo, eu sou governo, eu te dou R$ 50 por mês. Mas eu quero que o empresário contrate você para que esses 50 vá para alguém que realmente precisa. Aí eu, como governo, eu falo, poxa, eu preciso de parceiro. Quem são os parceiros? Quem é que faz o país rodar? É o empresariado. Então, você vai contratar esse camarada aqui que eu estou ajudando ele. Então, esse camarada está sendo ajudado, esse aqui contrata. Então, o salário é R$ 200. Eu ajudo com 50.
Aí você que é empresário, no período enquanto essa pessoa está sendo avaliada, está para ser efetivada, você empresário não paga 200, você paga 150. Eu continuo pagando 50 para ela, que vai somar o salário de R$ 200 no final do mês. O empresário também é subsidiado nesse começo, porque ajuda ele também, né, na folha de pagamento, dá um fôlego para o empresário, incentiva o empresariado, inclusive, contratar esse tipo de gente que tem bolsa, não é verdade? Porque duas coisas vão acontecer: tira o desempregado das costas do Estado, incentiva o empresário a contratar, e a partir do momento que o empresário, por exemplo, falar, beleza, o camarada é o funcionário que eu queria, é bom, o Estado me ajudou aqui nesses primeiros 3 ou 6 meses, seja lá o que for o acordo de experiência lá, aí o empresário comunica ao Estado que o camarada foi fichado, e a partir do momento o cara continua recebendo ali o salário mínimo dele de R$ 200, não vai mudar absolutamente nada, não ficou na mão, ajudou o empresário, incentivou o empresário a contratar e deu oportunidade para a pessoa, naquele tempo que ela estava sendo subsidiada, de não passar fome. Isso seria uma ajuda lógica. Agora o PT, ele tem como estratégia desses bolsas de manter as pessoas escravas do governo, dando uma miséria de R$ 50 para milhões de pessoas, que ao mesmo tempo, gente, soma milhões de pessoas nos cofres públicos, porque subsidiar milhões de pessoas que nunca sai da pobreza, que nunca consegue um emprego, que não pode começar a trabalhar porque senão o benefício é cortado. Fica esse monte de gente pendurada no governo. Isso serve como trampolim político para essa esquerda vagabunda, porque não são eles que geram a riqueza. Quem gera a riqueza é o povo trabalhador, pagador de impostos, o empresariado que gera riqueza para o país, o agro que gera riqueza para o país, e esse governo se beneficia de maneira completamente picareta, mau caráter, e para mim isso é um estelionato político. Isso deveria ser proibido. Proibido usar. Inclusive assim, se o governo está dando benefício, está dando benefício. Passou no Congresso Nacional, passou. É vitalício, tem uma regra, tem uma lei de incentivo ao empresariado, de incentivo para quem precisa, e político nenhum tem que falar nisso mais. Tinha que proibir esse negócio de político, ficar falando de bolsa. Pelo amor de Deus, gente. Isso tinha que acabar. Porém, estão falando de caixão político do Lula, porque o assunto é sobre novas regras para o Bolsa Família. O governo está sem dinheiro. Lula planeja retirar mais alguns milhões do programa, selando de vez o seu caixão eleitoral. E intensificar essa crítica é importante, né? Inclusive para a oposição. Por outro lado, nos próximos dias, tentarão abafar o pedido de anistia para ganhar tempo. É preciso voltar às cobranças, principalmente sobre o número exato de pessoas presas, já que nenhuma instituição sabe informar com precisão. Ou seja, duas questões aqui que coloca Lula dentro de um caixão político. O governo não tem dinheiro, ele vai meter a caneta e vai derrubar milhões de pessoas do Bolsa Família. E detalhe, é aí que eu tô falando para você. O governo não suporta, a estrutura de Estado não suporta manter pessoas debaixo de sistemas assistencialistas se não houver uma forma de fazer o próprio sistema se autoalimentar. É conforme eu disse aqui. Pode ajudar alguém, é importante ajudar quem precisa, é importante o assistencialismo, não estou dizendo que não é importante, é importante. Mas do lado de cá tem que ter alguém que ajuda. Quem é que tem que pegar, né, na mão do governo e ajudar? São duas forças, o governo ajuda com incentivo, o empresariado ajuda com a força e todo mundo está ganhando. Como essa desgraça desse governo, eles não fazem parceria com ninguém e eles usam isso como meio, como trampolim político, o dinheiro acabou.
não estão conseguindo mais taxar nada, que daqui a pouco só falta taxar o ar que a gente respira. Não tem mais dinheiro, esquerda não sabe gerar emprego, não incentiva o empresariado, a arrecadação caiu, porque quanto mais taxa, mais a arrecadação cai. O próprio Paulo Guedes já dizia isso, não é verdade? Tanto que com o Bolsonaro foi ao contrário, o governo taxou menos, deu mais fôlego para o consumismo e automaticamente a arrecadação subiu. Então esse povo é burro. Esse povo é burro. Então, metaforicamente, é verdade. Caixão para Lula, caixão no Alvorada. Acabou, gente. O governo Lula não subsistirá muito tempo por culpa deles mesmos. Voltamos já já com mais informação para você.